Vamos abrir em João 13. João, capítulo 13, do verso 1 ao verso 17. Evangelho de João. Diz assim a palavra de Deus. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço, não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade, vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Amém. Vamos orar. Senhor, estamos diante de Ti e da Tua palavra. Estamos aqui, Senhor, porque cremos que Tu és o único Deus verdadeiro, o único que é digno de toda adoração, de todo louvor, de toda honra. Por isso, Senhor, se inclina a nós e fala ao nosso coração. Traz vida espiritual sobre nós. Traz salvação nessa noite aqui, Senhor. Pai, que o Teu Espírito possa iluminar todos os corações para que enxerguem em Jesus Cristo o Teu Filho unigênito, aquele que veio enviado por Ti para trazer salvação, perdão de pecados e uma vida nova que só o Senhor pode dar. Fala conosco, abençoa o Teu povo, nos corrige. E aqueles que precisam, leva consolo, mas fala conosco, Pai Santo. Em nome de Cristo nós te rogamos. Amém. Podeis sentar. O Evangelho de João, ele geralmente tem uma estrutura em que acontece um milagre ou acontece um sinal e depois João ele vai e explica o que o sinal quer dizer, ou ele então traz um discurso que também é uma explanação do milagre, do sinal. Geralmente é assim que é estruturado todo o Evangelho de João. Só que
Quando nós chegamos no capítulo 13, isso se inverte. Por quê? Jesus, nos versos 4 e 5, ele vai começar a lavar os pés dos discípulos. Só que antes de fazer isso, que seria o sinal, ele explica o que aquilo significa. Ele inverte. Para vocês entenderem melhor isso, se vocês voltarem a João capítulo 6, vocês vão perceber que Jesus está com as pessoas num lugar distante e não tem como elas voltar para a cidade para comprar pão. O que ele faz? Ele faz a multiplicação dos pães e dos peixes. Depois de fazer isso, vai entrar o discurso, onde ele vai começar a falar com as pessoas em cima do sinal que ele tinha feito, a multiplicação. E depois ele fala que ele é o verdadeiro pão que desceu do céu. Não o maná que o povo comeu no deserto, sob a liderança de Moisés. Mais ainda, quando você vê os primeiros versos desse capítulo 13, principalmente nas expressões, é chegado a minha hora, amou os seus até o fim, na verdade, aqui o evangelista João, ele está trazendo para nós, antecipando aquilo que vai começar a desenvolver depois, que é o quê? O coração da obra de Jesus. Por que Jesus veio? Qual é o grande trabalho de Jesus? Qual é o grande serviço dele? Qual é o pico do ministério de Jesus? É quando ele morre, é a cruz. E é quando ele ressuscita. E é isso que esses primeiros versos começam a falar para nós. E então ele vem e se apresenta como um servo humilde. Mas, olhando para esse evangelho um pouco ao que tem ao redor, nós precisamos entender que do capítulo 13 até o capítulo 17, nós temos essa parte do evangelho que é conhecido como o discurso do cenáculo. E por que esse nome? Porque nesse momento, eles estão num cenáculo, eles estão num lugar fechado, no primeiro andar de uma casa, e ali eles estão comendo a Páscoa, como você vê aqui, ó. Ora, antes da festa da Páscoa, era uma quinta-feira à noite, e ele estava, Jesus, reunido com os discípulos. Então, do capítulo 13 a 17, nós vamos encontrar ensinamentos de Jesus, que se você for um leitor atento dos evangelhos, você vai perceber que não existe em Mateus, nem Marcos, nem Lucas. Eles são discursos, ensinos exclusivos do evangelho de João. No capítulo 13, o que nós entendemos, vemos em Cristo? Ele é o servo humilde e é aquele que ama os seus discípulos. No verso 14 ele fala, eu vou, mas eu vou enviar o Espírito Santo. No verso 15, nós podemos lembrar daquele verso, sem mim nada podeis fazer. Ou seja, Jesus está falando que quem está ligado a Ele vai dar fruto. Quem não está ligado a Ele não vai dar frutos aceitáveis a Deus. Quando chegamos no capítulo 16, Jesus começa a explicar o que o Espírito Santo vai fazer. Qual que é a obra do Espírito? Como que o Espírito vai poder ser aquele que vai substituir a presença física de Jesus na terra, quando ele é assunto aos céus em Atos 2. E então nós chegamos a esse capítulo 17 muito famoso, que é chamado a oração sacerdotal, quando Jesus então para de falar para os discípulos e ele se volta exclusivamente ao Pai. Ele ora. E ele começa a falar com o Pai. Ele começa a falar como é que está o coração dele, porque ele sabe que está chegando o momento dele cumprir o seu propósito, o seu chamado. Ele vai para a cruz. Ele sabe que depois ele vai ressuscitar. E que depois também ele vai voltar para a presença, para aquela glória que ele tinha com o Pai, antes que houvesse mundo. E aqui eu chamo a atenção que nesse capítulo 17, você
que crê em Cristo, você recebeu uma oração direta de Jesus. Pode ser que você nunca se atentou a isso. E lembro ainda que quando você fala com Jesus, quando você ora a Jesus, Ele intercede por você junto ao Pai. Assim como o próprio Espírito Santo faz isso. Como diz Paulo em Romanos, que o Espírito intercede com gemidos inexprimíveis. E o verso que fala daqueles que estão aqui agora, e que quem crê em Cristo, é aquele que diz assim, que Jesus fala que roga não só por aqueles que estavam lá, ou seja, os discípulos originais, aqueles que estavam ali junto com ele em Jerusalém, que escutaram da boca de Jesus todo o discurso do cenáculo. E aí ele diz assim, mas eu também rogo por aqueles que vierem a crer em mim. E quem são aqueles que vieram a crer em Jesus, senão você? Você está contido na oração de Cristo, quando Ele vai ao Pai como sumo sacerdote. Que alegria! Que coisa que tem que trazer segurança para o seu coração. Porque até quando você estiver no momento de crise de oração, Cristo intercede por você. Você não fica abandonado. Mas aqui nesses arredores do capítulo 13, o que mais que nós podemos ver? Antes de chegar no capítulo 13, quando nós vemos o Mestre, o Senhor Jesus, o Filho de Deus, pegar uma toalha, cingir aqui na sua cintura, tirar a sua roupa externa, como se tivesse, vamos dizer aqui, uma espécie de paletó, e ficar com a roupa só interior, e ele então vai se ajoelhar aos pés dos discípulos, e ele vai começar a lavar os pés dos discípulos. Mas se você volta no capítulo 12, o que aconteceu? Maria pegou aquele perfume que custava 1 ano de um trabalhador comum na época, e ele quebra e unge o corpo de Jesus, e diz a Escritura, depois que ela vem e enxuga os pés de Jesus, mas não com uma toalha, com os seus próprios cabelos. Você percebe essa ligação entre o capítulo 12, o que a mulher faz com ele? De uma certa maneira agora, ele está fazendo para os seus discípulos. Mas mais, quando você volta um capítulo ainda, você chega no capítulo 11. E o que nós temos no capítulo 11? Nós temos a ressurreição de Lázaro. E a ressurreição de Lázaro, ela aponta para que o próprio Cristo também vai ressuscitar. E ele diz ainda, aquela frase que muitas vezes nós encontramos escritas quando estamos nos velórios: eu sou a ressurreição e a vida. Esse é o contexto de muitas pessoas leem essa frase, mas não sabem de onde surgiu. Surgiu quando ele chega numa família enlutada, e ele faz isso, ele ressuscita o seu amigo Lázaro que está morto, e ele fala: eu sou a ressurreição e a vida. Que promessa é essa? Que palavra poderosa para vencer a morte, a nossa inimiga. Mas esse mesmo capítulo 11, o Sinédrio, que nós estamos vendo muitas vezes as pregações de Atos, como nós vimos no domingo passado, o Sinédrio faz uma reunião e toma uma decisão em relação a Jesus. Nós vamos matar Jesus. Está no verso 53, capítulo 11. E então, uma outra coisa que deve chamar nossa atenção para entender também o capítulo 13, que vai mostrando que agora Jesus vai começar a falar de que ele vai caminhar para a cruz, para morrer. Chama-nos a atenção o que Tomé é aquele que conhecido que tem que ver para crer, mas é o mesmo Tomé que quando ele começa a entender o que Jesus está falando para os outros colegas dele, no próprio capítulo 11 desse evangelho, na hora que ele entende que Jesus fala, por que ele tem que ir para Jerusalém, Tomé vira para todos e fala assim: então vamos para Jerusalém com Jesus para morrer. Tomé é o único discípulo que naquele momento entende que voltar para Jerusalém é para a morte. Por mais que na hora que Jesus é preso,
ele também foge, como todos os outros. Então percebam, é todo esse contexto que nós temos aqui, de que Jesus é o enviado de Deus para fazer algo pelos pecadores, para fazer algo por você, para fazer algo pelos seus discípulos, que de outra maneira a terra não pode fazer. Um trabalho que é exclusivo de Deus, e que Deus confiou essa obra, Deus confiou esse serviço ao seu servo, ao seu filho, ao servo sofredor, Jesus Cristo. E essa obra é salvar pecadores. Essa obra é trazer perdão de pecados para você, para mim. Como diz aqui, essa cena de Jesus lavando o pé dos discípulos, não é ele criando uma espécie de tradição religiosa, sacramental ou não, de que todo ano, em certa época do ano, as pessoas, os que se dizem cristãos, seguidores de Jesus, têm que lavar os pés uns dos outros. Não foi essa a intenção de Cristo, mas ele estava simplesmente aqui dando um exemplo de que ele era um servo humilde e que ele se humilha para servir os seus próprios discípulos. Mas é esse servo humilde, é esse servo que vem como um de nós, como homem, é esse servo que vai fazer o maior trabalho da terra, a salvação. Você não pode fazer isso por você. Os pais não podem trazer salvação para os seus filhos. Pastores não podem trazer salvação para as suas ovelhas. Os grandes empresários não podem comprar salvação para os seus funcionários. Eles podem fazer bônus, eles podem dar cesta básica, eles podem pagar plano de saúde, mas vida eterna é só o Senhor que dá. E essa vida eterna só é concedida no nome de Jesus. Queridos, feito essa introdução, então olhando para o verso 1 ao verso 5, nós começamos a olhar então esse servo enviado por Deus, que começa a anunciar essa grande obra, e essa grande obra é a salvação. Volte para o verso 1 e perceba qual é o tipo de amor que Cristo tem por sua ovelha. Coloque-se você agora como aquele que crê em Cristo. Qual é o tipo de amor que Jesus tem por você? Olha o final do verso, leia você mesmo, que o Espírito ministra ao seu próprio coração. Antes que a minha voz chegue até você, está escrito, amou-os até o fim. Ele está falando de quem crê nele. Ele está falando dos discípulos. O que quer dizer então quando fala que Jesus amou os seus discípulos até o fim? Tem duas maneiras de pensar aqui. Amar até o fim é, ele ama as suas ovelhas, os seus discípulos, totalmente. Até o último dia dele, até o seu último dia. Mas por outro lado também, quando ele fala que os amou até o fim, que Jesus fez aquilo que eu e você necessitávamos desesperadamente, porque amar até o fim quer dizer amar ao ponto de entregar a sua própria vida. É isso que quer dizer. Por mais que você possa amar outra pessoa, a sua morte não vai mudar em nada a vida espiritual dela, mas a morte de Jesus transformou você das trevas para a luz, tirou você da condição de perdido, miserável, para filho de Deus, herdeiro de todas as bênçãos do próprio Cristo Jesus. É esse o tipo de amor que nós podemos chamar de amor total, amor radical, amor que não abandona aqueles que são dele, aquele que o próprio Pai deu para ele, como diz o próprio Evangelho de João, que aqueles que o Pai deu para ele, vai vir até ele, e ninguém vai tirar essas ovelhas da mão dele. E aqui eu tenho uma aplicação para você. Como é que eu posso saber que alguém é crente? Tem várias maneiras. Mas aqui,
O verso 25 desse capítulo 13, ele mostra, me perdoa, verso 35. Olha o que diz o verso 35 desse capítulo. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos. Jesus falando. Percebam isso. Ó, as pessoas vão saber quem é meu discípulo, 2 pontos. Ele vai falar. E o que Jesus diz? Se tiverdes amor uns aos outros. João escreve na sua primeira carta: se um irmão odeia outro irmão, como ele pode estar no amor de Cristo? Como que o amor de Deus permanece em alguém que odeia seu irmão? Então, como que fica quando você está mal com o seu irmão? Como que fica quando você briga com o seu irmão? E aqui eu posso falar que um casal, marido e mulher, que também são irmãos espiritualmente, e se eles brigam? E se eles começam a se odiar um ao outro? Mas como é que eles são então discípulos de Cristo, se eles não têm amor um com o outro? Não se engane, uma prova do Espírito Santo na sua vida, na sua alma, coisas que não são racionais, coisas que não se aprendem, coisas que só podem ser experimentadas pelo poder do Espírito. Um crente ama a vida do outro crente, mesmo que ele não conheça, porque é isso que o Espírito Santo faz, e é isso que Jesus falou que é uma marca dos verdadeiros discípulos dele. Não perca tempo, ame os seus irmãos, porque isso é uma verdadeira marca que você está em Cristo, que a sua fé é uma fé salvífica, que verdadeiramente te salvou. No mesmo verso 1, repetindo, então, quando tem a expressão escrita por João, é chegado a hora, lembre-se, quando a gente escuta essa expressão, é chegada a hora, eu posso me lembrar de Maria, lá no capítulo 2 do mesmo evangelho, o que ela fala para Jesus? Olha, acabou o vinho, você não pode fazer alguma coisa? E o filho, Jesus vira para ela e fala, não é chegada a minha hora. Percebam, mas agora não, agora chega a hora, e que hora é essa? A hora que ele se encaminha de maneira resoluta para a cruz, para o sofrimento, para a dor, para morrer no meu lugar, no seu lugar. É isso que essa expressão quer dizer. E ainda digo a você que quando você olha, mas por que Jesus usou lavar os pés dos discípulos para simbolizar o que ele fez por nós na cruz? Porque quando você olha para água limpando qualquer coisa no Antigo Testamento, você está diante de um ritual de purificação espiritual. Exemplo, quando nós vamos descer as águas, porque confessamos Cristo, onde nós vamos? Num deserto cheio de terra? Nós vamos numa montanha cheia de vento para bater no nosso corpo? Não, nós vamos na água. Por quê? Porque desde o Antigo Testamento, água é símbolo de purificação espiritual. Não é que o batismo nas águas mude a vida da pessoa, mas é apenas um símbolo. Então, quando Jesus está ali usando a água para lavar os discípulos, o que ele está dizendo? Que quando eu morrer na cruz, eu vou lavar vocês da culpa dos seus pecados. Só que eles não entendiam isso. Por isso que Pedro, é tão afoito. Nós vamos perceber daqui a pouco que Pedro de repente, não pode lavar nada. Jesus falou, se você não deixar eu lavar, você não tem parte comigo. Aí Pedro assusta, não Jesus, lava tudo. Fala, não precisa lavar tudo. Jesus fala, eu já lavei, mas os pés eu vou lavar. Então, percebam
que a grande demonstração do amor de Jesus é quando ele morre na cruz pelos seus discípulos. E é interessante que o próprio João, no capítulo 15, verso 13, registra esse amor de Jesus. Diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Jesus está se referindo aos discípulos, mas hoje ele se refere a você. Além de chamar de você de amigo, ele lembra você: eu morri por você. Será que é muito você se santificar para me honrar? Será que é muito você evitar amar o mundo para amar só a mim? Porque eu exijo de você um amor exclusivo? Deixa eu me mostrar uma figura para você entender o que é um amor sacrificial. Tem um filme, já aí de umas duas décadas para trás, chama Limite Vertical. Pai e filho estão lá numa montanha, fazendo alpinismo. De repente eles têm um problema na corda. O pai está na parte mais baixa da corda e o filho está na parte de cima. Só que aquela corda vai romper. A corda não está suportando o peso dos dois. E então o pai começa a gritar para o filho: corta, corta a corda, corta. E o filho desesperado: não, pai, não, eu não vou fazer isso, corta a corda, vai arrebentar, nós dois vamos cair. E o filho não corta, mas o pai dá um jeito, e o pai corta. O pai corta a corda. Como ele está abaixo do filho, ele corta e ele cai no penhasco. Mas ele morre para que o filho viva. Cristo morreu para que você viva. Cortou a vida dele para que você tivesse vida pelo Espírito. E isso foi o plano do Pai. Não foi um plano teu. Não foi um plano da igreja, foi um plano do Pai. Por isso que Isaías 6 fala: a quem enviarei? E Cristo então responde: envia a mim. Eu morro pelos seus, meu Pai, eu morro pelos meus irmãos, eu morro pela igreja. Esse amor sacrificial é às vezes como acontece em situações dramáticas da vida, quando nós vemos uma mãe que se sacrifica por um filho, quando existe uma luta onde só um sobrevive, mãe ou bebê, e às vezes a mãe fala: deixa meu filho viver. E a mãe dá a sua vida. E o filho nasce e vive. E a mãe morre. É esse tipo de amor, que é o amor sacrificial de Cristo, que se entrega, que morre. Mas então chegamos no afoito Pedro. Primeiro, não vai não. Jesus, o Senhor está querendo fazer um papel de escravo. O Senhor está querendo fazer um papel de servo. Para mim, o Senhor é o Filho de Deus. Eu sei quem tu és. O Espírito Santo já me falou quem tu és. O Senhor não vai lavar meu pé, não. Provavelmente você ia fazer a mesma coisa. Você ia fazer a mesma coisa. O que João Batista falou para Jesus, quando Jesus chegou para ser batizado no Jordão? Falou: ô Jesus, chegou na hora, vem aqui, vou te batizar. Não! Agora, sabe o que é interessante? Vocês lembram da palavra de João Batista para Jesus? Quando ele fala, tem uma expressão assim que encaixa perfeitamente. Ele fala assim: esse é aquele que eu não sou digno de tirar as sandálias do pé.
João Batista fala que não era digno de tirar a sandália dos pés de Jesus. Agora Jesus, além de tirar as sandálias, ele se ajoelha, coloca uma toalha na cintura, lava o pé dos discípulos, pecadores que depois vão abandonar ele. Como é que você vai poder falar para esse Deus que você não pode fazer as coisas para ele? Olha para você mesmo e responde: como é que você pode dizer que tem algo que você não pode fazer para esse Deus? Que faz esse tipo de humilhação para dizer o tipo de amor que Ele tem por mim e por você? A conclusão que você tem que chegar é que você não faz nada e que Deus faz tudo. A Bíblia diz que João Batista, nascido de mulher, foi o maior. Logicamente atrás do próprio Cristo, que também é humano, e também nasceu de uma mulher, Maria. Mas o que Jesus quer dizer quando ele fala: Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo? O que ele quer dizer com isso? Como assim não tem parte comigo? Vai deixar de ser meu amigo? Vou expulsar você do colégio de discípulos? Tem uma verdade importante aqui. Lembre-se que essa lavagem toda, ela está na verdade fazendo ali de uma maneira metafórica, no sentido figurado, tentando ensinar, além de humildade, mas mostrando para os discípulos que o papel de Cristo na vida deles, seus discípulos, é purificar eles de todo pecado, de todo mal. Lembre-se, no Antigo Testamento, purificação com água era uma purificação espiritual. Por isso que os batismos eram feitos em água. Por isso que quando ia se lavar todos os utensílios do templo, ou utensílios da época do tabernáculo de Moisés, era lavado com água, e às vezes aspergido sangue. Mas o ponto aqui é o seguinte, uma verdade importante: se Jesus primeiro não limpar você que me ouve, você não pode ter relacionamento com Ele. É isso que quer dizer. Pedro, se eu primeiro não limpar você dos seus pecados, você não pode se achegar em mim. Você não vai ter comunhão com o Pai. É isso que esse texto aqui no verso 8 quer ensinar. Pecadores não têm comunhão com Deus, seja o Pai, seja o Filho, seja o Espírito, se primeiro eles não forem limpos dos seus pecados. Pergunto, você já foi limpo dos seus pecados? Ou a culpa dos seus pecados está sobre você nesse exato momento, enquanto Deus contempla você na casa dele? Você precisa ter uma resposta para isso. Você está limpo? Jesus já banhou você? Você já foi totalmente perdoado de todos os seus pecados, ou seus pecados estão indo na sua conta? A ira de Deus ainda está sobre você? Você ainda está longe de Deus? Porque somente depois que você é limpo, somente depois que você entende que Cristo perdoou os seus pecados, que você verdadeiramente vai começar a ter comunhão com Ele. As pessoas podem pensar que elas têm comunhão. As pessoas podem pensar que elas falam com Deus. As pessoas podem vir na igreja, as pessoas podem ler a Bíblia, mas se elas ainda estiverem em seus pecados, se Jesus não veio na vida dela e perdoou os pecados delas, ela não tem comunhão nem com Cristo, nem com o Espírito e nem com o Pai. Essa é a grande verdade. Então, Cristo purifica para que nós sejamos dele. Cristo veio para purificar um povo para Ele, para o Pai e para o Espírito. Por isso que a gente não tem que ficar se sujando no mundo. Por isso que a gente não tem que andar como o mundo anda, gostar do que o mundo gosta, fazer do que o mundo faz, porque o mundo continua sujo nos seus pecados. Nós não, nós somos limpos pelo sangue de Jesus, pela palavra de Deus e pela ação purificadora do Espírito Santo. Que Deus nem deixe você dormir nessa noite, se você não tem uma resposta
convicta no seu coração, que você nem durma, você está limpo ou você está sujo? Eu não estou dizendo de perfeição moral. Eu não estou dizendo aqui que alguém aqui faz tudo corretamente, porque eu sei que ninguém faz, e eu também não. Mas eu estou falando de que você tem. Jesus tem parte com você? Você já se arrependeu dos seus pecados? Você já entregou totalmente a sua vida para Jesus? São essas coisas que vão mostrar para você qual a resposta que você tem. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Existia um homem muito poderoso no Antigo Testamento chamado rei Assuero. E certa vez ele estava embriagado. E ele mandou a rainha Vasti vir, mas ele estava embriagado. E a rainha não veio. A rainha desonrou o rei perante toda a corte, perante todos os convidados. Ele falou assim, eu não posso continuar com uma mulher dessa. Ele falou, eu preciso de outra rainha. Olha o que a bebedice faz com os homens. Então, ele faz um concurso. Eu vou fazer um concurso para mim escolher a mais bela. E então, em todo o seu reinado ali, que era muito grande, ele faz um concurso e Esther, uma judia, sobrinha de Mordecai, ela entra no concurso. Mas e aí? O que ela faz? Será que Esther fala assim, será que Esther manda um WhatsApp para o melhor salão lá da cidade dela e marca um horário? Preciso fazer a unha, preciso fazer o cabelo, preciso fazer um peeling, preciso tomar um pouquinho do Mondiaro, preciso perder aqui, preciso ali, preciso tirar. Será que ela faz isso? Não! Esther não faz nada, sabe por quê? Porque quando a mulher se inscrevia no concurso, quem pagava todas as despesas de preparação era o próprio rei. Então todas vieram, elas eram lavadas, elas começavam a tomar banho em óleos caríssimos, elas eram perfumadas, elas eram embelezadas. Imagina os cremes que passavam nos cabelos dessas mulheres. Imagina os perfumes orientais. Irmãs, esses perfumes não existem mais. A tecnologia de hoje não consegue chegar naquele Oriente, naquelas coisas. É só na sua imaginação que esse perfume existe. Mas Esther experimentou. E aí Esther ficou como? Ela ficou bela. E aí o rei olha para ela e se casa com ela. Assim Deus fez com você. Você estava sujo, não cheirava bem, não tinha roupa apropriada. Mas aí o Rei dos Reis veio até você, te limpou, colocou um perfume que agrada o Pai, mudou suas roupas. E quem pagou? Ele pagou para você ficar belo, bela, ser considerado santo, separado para Deus. Ele pagou com a própria vida dele, com o sangue dele. Ele que fez isso. Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, foi atrás de você. Um ex sujo, um ex espiritualmente, tá? Fedido. Boca suja, como diz as mães antigas, boca suja. Lembra? Boca suja, menino. Foi Deus que pagou tudo para limpar você. Você não tem parte nenhuma nisso. Por isso que a glória é somente dele. Por isso que a Escritura diz que o perdão pertence a Deus. E cabe a nós nos humilhar, nos corar de vergonha por causa dos nossos pecados. E falar, Senhor, tem misericórdia de mim. Esse é o Deus que veio para comprar você. Para limpar e purificar você de toda a maldade. Mas lembre-se, Judas estava lá? Sim. E será que Judas teve os pés lavados? Sim. Como que a gente pode saber que
Jesus lavou os pés de um traidor? Porque no verso 10 ele diz: ora, vós estáis limpos, mas não todos. Ele não está dizendo, lavei aqui 11, e o outro eu não lavei. Não, ele lavou todos, mas tem um que não está limpo. Percebe? Tem um sentido figurado aqui. Judas participou do ritual de lavar os pés. Jesus lavou os pés dele, mas os pecados de Judas não foram perdoados. Por isso que daqui a pouco ele vai pegar um pedaço do pão na hora da Páscoa e ele vai sair e ele vai trair Jesus por 30 moedas de prata. O que isso tem a ver com você e comigo? Aqui tem uma advertência para nós. Você está perto de Deus? Judas estava perto de Jesus, muito perto, do lado, comia junto, andava junto, dormia junto. Você está na igreja? Você lê Bíblia? E por isso a sua confiança é porque você só simplesmente lê a Bíblia? Judas andava com a própria palavra encarnada. Isso é mais do que ler a Bíblia. Mas mesmo assim, perto do Salvador, andando com a própria palavra encarnada, ele ainda estava sujo. Por quê? Porque os pecados dele estavam todos sobre ele. Ele não tinha recebido a purificação que Jesus veio para dar para todo pecador que se arrepende do seu mau caminho. Mas, ao praticar e ensinar esse serviço com humildade, Jesus faz uma outra promessa: que aqueles que seguirem as suas ordens e servirem os outros, eles vão ser felizes. Lê o verso 17 comigo. Vai lá no verso 17, diz assim: ora, se sabei essas coisas, pergunto, que coisas? Que coisas, Jesus? Se saber essas coisas, quais são as coisas? As coisas que ele falou, de servir com humildade, de servir os outros. E ele ainda fala aqui, do verso 12 até o 16, fala: olha, eu sendo Senhor, eu sendo mestre, eu dei o quê? Eu fui modelo para vocês, eu fui padrão, eu dei exemplo, eu fui lá e me rebaixei, me humilhei, limpei todos vocês. Mas vejam, eu sou Senhor, eu sou mestre, se eu fiz isso, vocês não podem fazer? Essas são essas coisas. E então ele fala o quê? Olha, se vocês sabem isso, vocês são mais que felizes. Por saber, não. Muitos de vocês já sabem essas coisas, mas a verdadeira alegria com Deus é o final do 17. Se vocês praticarem. E aí é uma pergunta muito direta e simples: você serve as pessoas? Ou você simplesmente tem que receber todo o serviço a você? Como que você olha o seu próximo? Qual é a sua atitude? A sua atitude é indiferença com a necessidade das pessoas? A sua atitude é egoísta de receber só para você? Ou sua atitude é imitar Jesus para conhecer a verdadeira felicidade? Eu vou servir o outro, eu vou fazer pelo próximo. Então aqui o ponto é a felicidade de imitar Cristo como servo. Jesus simplesmente diz: sirva uns aos outros. Mas o seu coração diz para você: mas eu que preciso. O seu coração diz para você: eu quero para mim. O seu coração diz para você: eu mereço, sou eu que mereço e não o outro que merece. E aí continua o coração mau. Eu não posso dar, porque se eu der, eu vou ficar sem. Eu não posso fazer pelo outro, porque se eu fizer, eu vou ficar cansado, eu vou me gastar e nem é por mim. Eu não posso ir naquele lugar, porque eu tenho um compromisso. Que compromisso? Um compromisso meu. Aliás, deixe-me tratar essa expressão compromisso com vocês.
Eu escuto muito ela. A expressão compromisso costuma aparecer quando você troca algo importante com Deus ou para Deus para fazer algo para você mesmo. E a expressão, ela é escolhida com preferência por muitos, por quê? Porque no fundo, ela esconde o real motivo da sua ausência na presença de Deus e para fazer algo para Deus. E aí você diz para o líder, você diz para você mesmo, ou você escreve na mensagem, eu tenho um compromisso. Você não tem a coragem nem de escrever o que é, porque você sabe, na hora que você falar que compromisso é, a casa vai cair. Porque aquilo não é justificativa, nem perante homens pecadores, e você ainda quer que aquilo seja apresentado ao Deus vivo, digo de toda a honra e toda a glória, para que esse negócio de falar que tem compromisso, pelo menos seja sincero e fale o que é. Quer fazer o que é errado? Faça, mas faça então com convicção, ou se arrependa do mal. Amém? Abandona essa palavra. Se não quer ir, está com preguiça, fala assim, pastor, estou com preguiça. Vou orar por você, vou te ajudar, vou te dar um livro sobre preguiça. Vou te ajudar, é um pecado. Pastor, eu sou egoísta. Tem um livro só sobre egoísmo, vou te emprestar. Vamos conversar, vamos ler, vamos batalhar. Eu também tenho as minhas fraquezas, meus pecados. Mas parem de usar essa palavra compromisso. Já cansou. Deus não aguenta mais ficar vendo você escrever isso toda hora. Mas por que às vezes a gente fica usando essas palavras? Há tanto tempo na fé. Sabe por quê? Porque não tem ninguém às vezes que a gente está escutando para treinar a nossa vida. Quem treinava os discípulos? Jesus. Quem treinou Paulo? Jesus. Barnabé ajudou, mas Jesus treinou Paulo. Jesus aparecia para Paulo. Quem que você tem para você? Quem treina você? Pastores jovens são treinados por pastores mais velhos. Professores novos são treinados por professores mais antigos. Policiais penais no presídio aprendem com policiais penais antigos, experientes, senão a cadeia cai. Bombeiros novos precisam de bombeiros experientes que sabem como lidar com fogo. Como é que nós podemos continuar vivendo tantas coisas difíceis no mundo perdido, complexo? Cheio de armadilhas, ciladas contra mim e você, sem nós termos mentores em várias áreas diferentes. Nós não precisamos de um mentor, nós precisamos de vários mentores em várias áreas diferentes, mas muitas vezes nós somos autônomos, queremos andar independente. Quem treina você? Me permita usar minha vida como ilustração. Eu joguei basquete muitos anos. Eu tive um treinador bom. Eu sou um pastor relativamente ainda jovem. Eu tive um bom pastor experiente que me treinou. Eu não fui treinado no seminário. Eu fui treinado pelo pastor mais velho. A vida é assim. Uma época da minha vida eu era professor de aula particular. Por quê? Porque eu fui treinado por ótimos professores, quando a escola pública ainda era boa. E tive a oportunidade também de estudar em colégios particulares, onde conheci professores maravilhosos. Mas por causa que eu tive bons treinadores, bons professores, uma hora eu comecei a ensinar. Então eu pergunto, quem treina você? Porque se ninguém treina você, a segunda pergunta é, quando é que você vai começar a ensinar os outros? Mas é impossível, né? Porque se você não tem para você, como é que você vai dar para os outros? Pensa nisso. Deus investe tanto em você, Deus te dá dom, Deus te dá talento, Deus te dá tempo, Deus te dá dinheiro, Deus te dá uma rede de internet, tantas coisas para ajudar. Você não busca crescer, não busca alguém para te ajudar, você não dá fruto, está ligado em Jesus, mas não dá fruto. O que Paulo fala para a igreja de Corinto? Paulo diz assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O que quer dizer? Paulo treinava a igreja de Corinto. Olha então para o relacionamento de Paulo com Timóteo. E aqui deixa eu falar uma coisa para vocês. Antes de você praticar, você precisa aprender. O ensino vem antes da prática.
Essa é o sentido normal das coisas. Escute isso. Relacionamento de Paulo e Timóteo. Paulo escrevendo para Timóteo: o que de minha parte ouviste, isso mesmo transmite a homens fiéis e idôneos para instruir outros. Timóteo ouviu de Paulo. De novo, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. De novo, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste. Pergunto: quem é o seu treinador? Quem é a sua treinadora? Quem mentoreia você? É Cristo? É o Espírito? É a palavra? Será que não tem uma mulher mais velha que pode te ajudar? Será que não tem um homem sábio que pode te ajudar? Tem, mas é que você não procura. Sai disso. Procure pessoas para imitar, pessoas que podem ser bons exemplos. Mas não é só questão de aprender também. Você precisa também ser treinado e saber que na vida você vai sofrer. Olha o que Paulo diz para Timóteo: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Timóteo, eu amo você, eu ensino você, mas me imita também nos sofrimentos, sofre junto comigo. E a imitação no caráter? Olha só, Paulo para Timóteo: tem seguido de perto o meu procedimento, o meu propósito, a minha fé, longanimidade, amor, perseverança. Escute isso. O mundo educou a maioria de nós para que devemos buscar a nossa felicidade. Você foi treinado, foi moldado, e o seu coração também deixou isso mais forte dentro de você. Você tem que ser feliz, você, é a sua felicidade. O meu reino. Quando na verdade, o que Jesus está ensinando aqui, dos versos 12 a 17, Jesus ensina que feliz é quem serve o outro, mas a gente não acredita, você não acredita. Você continua vivendo no estilo do mundo. Eu vou buscar a minha felicidade. Quando Deus fala para você nessa noite: procura servir os outros imitando a Cristo, e você vai conhecer a verdadeira felicidade. Busca o interesse do outro. Por acaso Paulo não disse assim, citando o próprio Senhor Jesus: melhor é dar do que receber? Mas nós vivemos tão imersos no mundo, nós vivemos tanto influenciados pelo mundo, porque nós queremos o quê? Receber. Eu quero, eu mereço, e nunca sobra tempo, nunca tem energia para visitar outro, para ajudar o outro, cada um com os seus problemas, não é assim? Esse ditado é do diabo. Cada um com os seus problemas. Não, não é assim que Cristo ensinou. Faça de Jesus o seu modelo de serviço. Imite Ele, sirva como Jesus, com humildade, buscando o interesse do outro. Aplicações finais. Primeira aplicação: seja humilde como Jesus. Mas como é que você sabe se você é humilde ou não? Qual que é o teste? Vamos fazer então o teste agora para saber se você é humilde? A resposta de saber se você é humilde ou não é simplesmente saber como que você julga os outros e como que você julga a si mesmo. Conforme você julga você e você julga os outros, você vai chegar à resposta, saber a sua nota, se você é humilde ou não é humilde. Começa a perguntar: quem é mais importante? Sou eu. Então você não é humilde. Quem você serve? A mim. Então você não é humilde. Quem tem prioridade no seu tempo, energia e riqueza? Eu. Você não tem humilde, está tirando zero. Até agora. Não é difícil saber. Vocês confundem às vezes humildade com roupa. Vocês confundem humildade com outras coisas. Humildade é alguém que busca o interesse do outro. Humildade é quem quer servir o outro.
Isso é humildade. Isso serve para casamento, serve para empresa, serve para igreja, só que o mundo nunca vai fazer isso. Cuidado para não estar imitando o mundo quando você foi comprado por Jesus para imitar Ele. Cuidado. Sirva a igreja. Como é que eu sirvo a igreja? Faz o bem para o seu irmão. O que ele precisa? Faz por ele. É servir a igreja. Quem serve a igreja serve Jesus. Ajude seus irmãos. No quê? Naquilo que ele precisa. Às vezes o seu irmão está precisando ser repreendido, corrigido. Então ele precisa de correção. Corrige ele com amor e brandura, como a Bíblia manda fazer. Então vamos lá. Filhos, cadê os filhos dessa igreja? Aqui, estão sentados aqui, ó. Filhos, sirvam os seus pais. Com o quê? Obedeçam eles. Obedeçam seus pais. Obedecer aos seus pais é servir os seus pais, é ser humilde. Pais, sirva seus filhos. Como? Eduque eles no caminho de Jesus, na palavra de Deus. Isso é servir eles. Sejam bons mestres, bons educadores, instrutores. Pais, sirvam os seus filhos. Não pensem só em vocês. Mulheres casadas, sirvam seus maridos. Mas como? Esse marido é difícil. Sirva seus maridos, porque quando você serve o seu marido, você apoia o planejamento feito por Deus. Seu marido não é líder porque ele escolheu, nem porque ele tem capacidade. Não. O marido casado é o líder e cabeça, porque Deus quis. E é um trabalho difícil para os homens. É um dos mais complicados. Porque no final tudo é culpa dele. O cartão de crédito estourou, culpa do homem. O carro estragou o pneu, culpa do homem. Acabou a gasolina, culpa do homem. Menino informal na escola, culpa do homem. A casa não está limpa, culpa do homem. Fala para mim o problema, culpa do homem. Você acha que é fácil? Marido, sirva suas esposas. 2 coisinhas só. Só dá 2 coisas para ela, está ótimo. Só 2 só. Olha para mim, 2, só 2. Amor e proteção. Está ótimo, para começar está ótimo. Só ama e protege. E pede perdão quando é grosso. Amém? 3. Ama, protege e pede perdão quando é grosso. Então, se for ter que pedir perdão todo dia, glória a Deus. Deus tem perdão para te dar. E que as mulheres também perdoem esses homens. Jovens, quem que é um jovem não casado na igreja? É um camarada que tem tempo para tudo. Olha aqui para mim, juventude. Eu vivi 10 anos solteiro na igreja. Pensa um cara que tinha tempo. O que você fez? Tudo. Eu só não cantei, porque não tenho dom. Eu ia atrapalhar. Eu fiquei na porta. Eu trabalhei com criança. Eu lavei banheiro. Dei aula. Gente, tudo que você imaginar. Ranquei chiclete debaixo dos bancos. Fiz uma bola desse tamanho. Ia pegar folha de coqueiro quando o pessoal queria fazer festa. Vamos pegar folha de coqueiro. Engoli uns quilos de pó na exposição, cuidando dos carros até de madrugada. As pessoas bêbadas vinham buscar o carro. Mas Deus era tão bom que a gente colocava até televisão, fazia churrasco, assistia a Copa do Mundo de madrugada e cuidava dos carros. Porque a igreja precisava do dinheiro para recuperação. Eu não era casado, eu não tinha filho, eu tinha todo o tempo do mundo para fazer tudo para Deus. Tudo. Busco os filhos do pastor na escola. Busco. Estou aqui, pastor, vamos servir. Que tempo bom. Que alegria. Que alegria, juventude. Cadê o jovem? Olha para mim, que alegria. Uso essa juventude para Jesus. Mas eu quero casar. Fala para Deus e espera. O resto esquece. 10 anos? Não sei se vai ser 10 anos. Pode ser 10 meses, não sei. Sirvam a Deus com a sua energia, com o seu tempo, com o seu talento. Crianças, olha aqui para mim. Cutuca aí, Lona. Olha para mim aqui. Luísa, Sofia, olha para mim. Crianças, escute, igreja.
Crianças, brinquem. Sai do celular. Celular Deus não deu para vocês, não. Sai do celular. Vai brincar de correr, brincar de bola, se divirtam. Obedece o pai, obedece a mãe. Sai do celular. Deus não está no celular. Cadê as outras crianças? Brinquem. O trabalho de uma criança é brincar. Ela tem que ter ludicidade. Ela tem que usar criatividade. Ela tem que desenvolver a mente dela. As telas roubam os nossos filhos. Abaixo toda a tela. E com a graça de Deus, vai começar aí, acho que depois que passar esse fio, vai começar o tour dos tios da piscina nessa igreja. Criançada, vou falar aqui publicamente, quem tem piscina já levanta a mão que você está na lista, que se não levantar a mão, eu sei quem tem, vai ser lá. Uma vez por mês, nós vamos para uma casa que tem piscina, vou levar todas as crianças, vou levar uns 3 homens de segurança, não se preocupe pai, vai ter 3 seguranças lá, um dentro, um fora e um do lado. É assim que eu trabalho quando tem água e criança, é desse jeito, eu sei trabalhar com isso faz uns 20 anos, é uns 3 homens. E essas crianças vão ficar o dia inteiro na piscina. Amém? Porque esse é o trabalho das crianças, elas precisam brincar, elas precisam ir para a igreja, elas precisam saber que Deus é um Deus bom, é um Deus de alegria, porque senão elas vão começar a ir atrás das coisas do mundo, e nós não queremos isso, amém? Amém? Adolescentes, cadê os adolescentes? Olha para mim. Cadê os adolescentes? Vocês estão tudo juntos aí, escondidos. Eu acho vocês, estou vendo um aqui, estou vendo um ali, estou vendo um aqui. Isso, vai me entregando, estou vendo vocês. Adolescente, escute isso. Para de perder tempo com essas ideias que o mundo quer dizer que não sei quem eu sou, não sei o que eu vou fazer. Para com isso, o mundo quer te confundir. Deus não te chamou para ser confuso, coisa nenhuma. Deixa essas coisas para lá. Foque naquilo que Deus tem dado para você e pratique. Não fica vivendo como um perdido, não. Se você está na igreja, se você escuta a palavra, se você ama Jesus, você não é perdido. Perdido é quem é sem Jesus. Para com esse negócio. Eu estou em crise de existência. Existência o quê? Deus te criou. Jesus te salva. Pronto, acabou a crise de existência. Fica colocando essas minhocas na cabeça dos nossos adolescentes. Não. Com Cristo, vocês têm um futuro brilhante. Como que eu sei? Vai tudo para o céu. Brilhante. O que vai acontecer na terra, eu não sei. Sou Deus. Mas eu sei que o futuro é brilhante. Fiquem com Jesus. Cuidado com as festas do mundo. Cuidado com as exposições da vida que vai começar. E cuidado com essas coisas. Viúvas mais velhas. Agora chegou a hora também. Viúvas mais velhas, mulheres casadas mais velhas. Agora é para você. Cuide das mais novas, mas não do seu jeito, não com seus conselhos, não com a sua tradição, mas conforme a Bíblia manda cuidar. Fala o que a Bíblia fala para as mulheres mais novas. E se você é uma viúva mais nova, ou você é uma mulher já com uma idade, mas não se casou ainda, pastor, o que eu faço? Cuide da sua casa. Paulo fala isso. Cuide dos seus filhos. Sirva a igreja. Pastor, se eu for casar, só com crente, para você não deixar Jesus aborrecido com você. Uma palavra para os chefes, para os donos do dinheiro, para os empresários, para quem Deus deu riqueza. Cuide bem dos seus funcionários, porque fazer isso é servir o Senhor. Deus te deu empresa para você gerar riqueza e cuidar dessas pessoas. Olha lá como você trata os seus funcionários. Se você tratar mal, Deus vai vir na sua vida. Agora tem uma palavra também para os empregados, para os funcionários. Não seja preguiçoso. Não fica arrumando atestado falso, não. Faça o melhor para o seu chefe. Seja submisso. Não fala mal do seu chefe nas costas dele. Você está contra ele, chama ele e fala na cara dele. Falou assim, estou chateado com você, chefe. Por quê? Você não dá aumento? Todo feriado você mandou trabalhar? Fala para ele. Mas não fala mal dele. Não trabalha com... Não tem lógica. Como é que você vai trabalhar contra um lugar onde me paga? Ou então... Não estou mandando ninguém fazer isso, tá? Está descontente, o chefe é chato, não aguenta mais, tenha coragem, busca Deus, pede as contas. Teve um camarada que trabalhava comigo, um emprego bom, ganhando bem, o camarada não tinha
nenhuma assim, nível alto, e ficava reclamando. Eu falei assim, camarada, se você sair desse emprego, para onde você vai? Dá glória a Deus e trabalha aqui, faz o seu melhor. Às vezes você está no trabalho, você não se preparou, não estudou e você está reclamando. Você pode ganhar menos, cuidado, Deus pode fazer essa experiência com você. E por último, um trabalho que os pais não podem fazer, que os filhos não podem fazer, que os funcionários não podem fazer, que os donos das empresas não podem fazer, que as crianças não podem fazer, que os adolescentes e jovens não podem fazer, que o casamento não pode fazer. A maior obra vem do céu, chama-se salvação. É a maior obra que existe, por isso que Deus mandou Cristo, o servo sofredor, para fazer essa obra que nenhum homem pode fazer. Mas Cristo fez. Ele morreu na cruz para te salvar, para perdoar os seus pecados, para mudar a sua vida, para arrancar esse amor do mundo maldito e a fazer você amar coisas do alto, coisas celestiais, coisas gloriosas. A salvação é uma obra, um trabalho, um serviço que só o céu pode fazer por você. Creia no servo que Deus enviou, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o servo que Deus enviou para salvar e perdoar pecadores como eu e você. Trabalhe para Deus. Seja um servo, como Cristo é um servo. Amém.